Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza, eu ajudo pessoas utilizando a união da mecânica quântica com a espiritualidade, a entenderem como o universo funciona, a praticarem o conhecimento obtido através desta união mecânica quântica e espiritualidade, entendendo como os arquétipos funcionam, entre outros fatores. O objetivo é fazer você viver com a alegria sobre-humana, alegria considerada além da percepção humana. Hoje vamos iniciar aí uma série de resumos sempre colocando fatos novos. Eu começo lembrando, final da live, exatamente às 22, no máximo 22 entre 22h05 e 22h10, vamos fazer a prática voltar na origem, que é uma identificação e ressignificação de traumas ocorridos no passado, traumas vai ser um trauma que culminou em alguma sombra ou em alguma crença limitante que hoje está afetando até hoje. Nós iremos ressignificar e aí, logo, no máximo em 3 meses, tem pessoas que já no dia seguinte já obtêm um resultado muito grande. Vou iniciar fazendo uma pergunta que eu fiz há pouco tempo. Por que aqui é chamado de terceira dimensão? Vou fazer umas perguntas que devem estar assim no sangue. É claro que quem está iniciando os estudos agora não vai saber, porém vai saber após alguém aí responder. Se ninguém responder, eu respondo. Por que aqui é chamado de terceira dimensão? Ninguém? Cátia Aparecida. Águida. Não? Ellen. Pode falar? Nossa. Na minha visão, é porque está relacionado com corpo físico, mental e emocional. Vamos perguntar para mais alguém aqui. Obrigado pela resposta, querida. Maria Augusta. Gabriela. Eu chamei a Ellie, que estava com a câmera ligada, aí outras pessoas que estavam com a câmera desligaram a câmera. Só o Adetino deixou a câmera. Tudo bem, Adetino? Tino, tudo bem? Tá sem som, amigo. Tá sem som, Adetino. Mas tudo bem, vamos prosseguir aqui. Gabriela Correia, por favor. Vamos, gente. Estão com medo? Só ligar o áudio e falar. Bom, já que ninguém quer falar, seguinte.
Quando vocês vão no cinema, aquela imagem normal é chamada de 2D, segunda dimensão. Quando vocês vão assistir um filme 3D... Tudo bem. Tá tudo bem, Igor. Agora eu consegui ligar o áudio aqui. Beleza, Detino? Tudo bem? Beleza, Igor. Tá Show de bem. bola? Maravilha. Então, voltando ao que eu estava dizendo, quando nós vamos ao cinema, aquela imagem normal, a imagem que vocês assistem na televisão é 2D. Tá lá chapada, ela tá chapada. Quando você assiste um filme 3D, vocês colocam óculos, vem aquela imagem. É o que vocês estão visualizando, não aqui. Vocês estão me vendo aqui, ó, em 2D. Mas se vocês forem olhar para a casa de vocês, vocês estão enxergando em 3D. Conseguem entender isso que eu estou dizendo? A minha imagem está chapada aqui no laptop. Isso é 2D. Isso é 2D. Agora, a casa de vocês está em 3D. Simples. Nada além disso. Foi entendido? Foi entendido? Sim. Beleza. Vamos lá. Quando falamos um somos nós, todos somos um, o que isso quer dizer? Os princípios básicos. Vou falar esses princípios básicos porque eu percebi que tem pessoas que repetem, fazem repetições, um somos nós, todos somos um, e nem sabem o que estão falando. Por quê? Um somos nós, todos somos um. Porque todo mundo é uma única é considerado como uma única consciência, lê-se, um único campo. Existe um campo de todos os seres humanos. E tudo que acontece com um afeta o campo. Porém, quando falar o que acontece com um africano que está morrendo de fome na África, esse sofrimento também é meu. Deixa eu bater aqui, ó. Vocês estão sentindo alguma coisa aí? Alguma dor? Estão sentindo? Não estão, certo? O sofrimento do africano é o sofrimento de todo mundo porque está todo mundo dentro de um campo. Só que o sofrimento dele, quando passa para o campo, não é quando passa, que é a concomitante. Esse sofrimento é dividido por 7 bilhões de seres humanos. Então é um pouquinho diferente, né? O sofrimento dele é o meu sofrimento. É um pouquinho diferente. Certo? Mas, realmente, o sofrimento dele é o sofrimento de todo mundo, mas com essa questão. O sofrimento do campo dividido por 7 bilhões. Por isso que não vai ser idêntico. Só que da maneira como se fala, é como se fosse o mesmo sofrimento. O povo não entende. Como assim o sofrimento dele é o meu? Ele está lá sofrendo. Eu não estou sofrendo nada aqui. Em razão disso. Dividido por 7 bilhões de seres humanos. Outra questão. Quando se fala não existe presente, passado e futuro, por que se fala isso? Vamos lá. Lembrando, fazer um lembrete. Terça-feira é como de praxe, tem um tempão que eu não falo isso, mas deixamos para terça-feira para falar pontos mais profundos. Toda terça-feira. Na quinta, normal, e domingo, pontos mais rasos. Sempre assim. A não ser que esteja rolando um curso. Aí isso não existe. Como não está acontecendo curso algum, então terça-feira, pontos mais profundos. Se bem que o que eu falei agora aqui não tem nada de profundo, tá? Mas eu vou começar a parte profunda agora. Terça-feira,
pontos mais profundos, quinta-feira meio termo e domingo mais básico. O que eu falei até aqui era para ser falado no domingo. Até então, mas agora, daqui para frente eu vou dar uma aprofundada. Por que não existe presente, passado e futuro? Presente, passado e futuro. Alguém ameaçou falar. Desistiu? Oi, Igor. Opa! Oi, Igor. Oi, pode falar. No caso aí seria o presente, porque a gente tem que viver no presente. O passado ainda está lá na frente ainda, né? O futuro já foi, é isso? Mais ou menos? Não. Vamos lá. Essa questão... Mas valeu aí, Editinho. É isso aí. Tem que botar para fora. Essa questão é o seguinte. É unicamente uma questão de percepção. O fato de não sabermos, não termos acesso ao passado, ao entre aspas passado, ao entre aspas futuro, é unicamente uma questão de percepção. Filme Interestelar, quem assistiu? Quem não assistiu, assista. Tem uma parte do filme em que o Cooper, ele entra na Gargantua e ele vê a cena do quarto da filha dela, escolhendo. Ele sobe ao futuro, ele desce ao passado, ele escolhe. Aquela percepção é a realidade. Tudo, entende-se que tudo o que vai, teoricamente, vai acontecer na sua vida, já aconteceu. Já tem tudo, toda a sua história, desde o nascimento. Até, isso que eu estou falando é a física. É física dizendo, tá? Física. Física quântica entendida pelos próprios físicos quânticos, aqueles que ignoram a união da quântica com a espiritualidade. Eles falando isso. Então, se eles mesmos falam isso, é porque cientificamente, dentro da Matrix, é provado isso. Imagine fora. Voltando. Tudo o que, desde o nascimento até a morte, tudo já aconteceu, tá? Já está tudo ali, a história já está toda pronta. E a questão de acessar o futuro, o passado, presente, que não existe presente, está tudo lá ocorrendo ocorrendo no mesmo momento, não existe presente, passado e futuro. Está tudo ocorrendo no mesmo momento. Todos os minutos, todos os acontecimentos da sua vida, você poderia enxergar como o ator do filme, o Cooper, Cooper é o nome do personagem. No filme Interestelar, estava enxergando o quarto da filha. A sua vida tá como se fosse numa gargantua e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo, até o dia da sua morte. E você poderia acessar o dia da morte, o dia do nascimento, né? Uma questão unicamente de percepção. Para isso, aí teríamos, entre aspas, que estar na quinta dimensão. Porém, como eu falei, é unicamente uma questão de percepção. A percepção bem mais trabalhada, uma percepção altamente trabalhada. Hoje em dia, entende-se que os seres humanos percebem apenas 10% do que acontece ao seu redor. Né? Tem aquela experiência, meio que uma experiência, um teste realizado naquela peça de teatro que eu sempre comento, em que tinha uma peça de teatro, um romance, o público era realizado em São Paulo, o público era classe média para alta, 1 hora de peça, e no ponto forte da peça, a sala toda escura, os holofotes do palco, no ponto forte da peça, que era o romance, um gorila, uma pessoa fantasiada de gorila, 2 metros de altura,
passou andando no meio da peça. Devagar. Andando. No final, entrevistaram todo mundo, apenas 20% da plateia viu o gorila. Entende-se que há 90% de acontecimentos que os seres humanos não percebem. Vou citar também o que foi citado lá no Quem Somos Nós? Outro documentário que todo mundo deve assistir. Quando Cristóvão Colombo chegou nos Estados Unidos, havia vários xamãs na praia, uma tribo, e a caravela estava chegando, e ninguém estava visualizando a caravela. Por quê? Porque eles nunca haviam visto uma caravela na vida. Alguém chamou? Nunca ninguém havia visto uma caravela na vida. Em razão disso, eles não enxergavam a caravela. Não enxergavam. Foi quando o pajé, ele foi observando algo diferente chegando na praia. Foi quando ele percebeu algo diferente, no exato momento que ele intencionou, se mostrou. Apareceu a caravela para ele. No que apareceu a caravela para ele, apareceu para todo mundo, porque todo mundo estava ligado através do campo. O campo da tribo. Para tudo se tem um campo. Uma outra... Vou dar um exemplo agora sobre campo. Esse exemplo está no livro O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Eu sempre cito esses casos, mesmo quem já escutou, é bom escutar novamente para deixar a memória fresca quanto a isso. Tinha uma não é tribo que se fala, né? De gorilas, uma aldeia, sei lá como é que se fala o nome. Eles estavam numa ilha. Tinha uma fruta vermelha que dava numa árvore, que os gorilas, eles queriam porque queriam comer, porque, né, uma fruta vermelha, né, que é apetitosa, e os gorilas são herbívoros. Só que eles tinham receio daquela fruta ser venenosa. Mas eles queriam porque queriam provar aquela fruta. Num belo dia, veio lá o gorila alfa, chegou, tomou a decisão, pegou a fruta e comeu. Comeu a fruta. Do que ele pegou a fruta e começou a comer, antes mesmo, se fosse venenosa, ele poderia passar mal, né? Daqui a 2 horas, morrer no dia seguinte. Mas no exato momento que ele comeu, a mente já sabia se era venenosa ou não. Neste exato momento, diversos outros gorilas da mesma tribo, a 100 quilômetros de distância, começaram a comer da mesma fruta em outro lugar, nas árvores que estavam a 100 quilômetros de distância. Porque eles estavam ligados pelo campo. No exato momento que o gorila pegou e comeu, a mente sabia que não era venenosa e a mente dos outros gorilas também tiveram a certeza de que a fruta não era venenosa. Isso é um conceito de campo. Então, a percepção, em razão do campo, ela pode ser muito grande. Só que isso deve ser o quê? Trabalhado. Hoje em dia, todo o processo de aprendizado é um processo que vai diminuindo a capacidade de percepção humana, terrestre. É um movimento contrário. Em vez de ser um movimento que vai abrindo a percepção,
Um trabalho de aprendizado que vai fechando a percepção. O próprio processo de leitura, isso de ler, né? De separação silábica e subvocalizando, isso é um atraso de vida. A leitura tem que ser fotoleitura. Pá, 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 pá. Fotoleitura pode ser trabalhada por qualquer um a partir de amanhã. Como é um outro paradigma, deve-se acreditar. O complicado é esse, que como é um outro paradigma, o acreditar naquilo ali é que limita as pessoas. Outra questão. Voltando ao que eu falei, da questão que o presente, passado, futuro não existe porque tudo já aconteceu, então é uma questão de percepção a pessoa acessar. Futuro, né, teoricamente, futuro, passado. O que acontece na prática se a pessoa ela tem esse acesso, ela consegue voltar, né, ir lá na frente, ir lá atrás. Quando eu falo lá na frente, seria teoricamente futuro, lá atrás seria teoricamente passado. E ela vai lá e muda alguma coisa. O que nesse exato momento acontece? Tudo já aconteceu. Tudo já está pré-determinado. O que vai acontecer na sua vida amanhã, se você tiver uma percepção apurada, você consegue visualizar. Amanhã, depois de amanhã, até o dia da sua morte. Já está lá. E o que acontece se você acessar, ir lá e mudar algo? Os físicos, dentro da física, é dito que isso seria impossível, ir lá e mudar algo. É porque eles estão limitados. Claro que daí ir lá e mudar algo, isso é altamente possível. Mas, quando eu digo a física, é dentro da Matrix. Física quântica mesmo, dentro da Matrix. Dentro da Matrix. Porque se você for hoje numa faculdade de engenharia, lá é falado sobre física quântica. Seria a física que permite vocês estarem me assistindo agora, por exemplo, aqui, online. Isso é física quântica. É uma física quântica aceita na Matrix. Existe também uma questão que não é aceita, que é a união da física quântica com a espiritualidade. Leia-se. Na prática, vou sendo bem direto. Os estudos da física quântica, eles trabalham com um número reduzido de moléculas. Se forem colocar várias moléculas, é algo completamente novo, ainda não estudado, que é o que falamos aqui. Falamos sobre a física quântica, uma reunião enorme de átomos. Na física quântica, dentro da Matrix, eu estou falando uma linguagem para vocês entenderem, tá? Se eu fosse falar linguagem técnica, seria diferente. Na física quântica, dentro da Matrix, que é estudado nas faculdades de engenharia, de física, é aceito as experiências com um número reduzido de elétrons, de moléculas. Por exemplo, enviar um elétron para o futuro, 5 segundos à frente. E isso está dentro da física. Isso é provado. Pegar, né, moléculas, elétrons, tacar e eles passarem pela parede. Isso, eu estou falando de massa, o átomo mesmo, com massa. Pegar o átomo, tacar e o átomo passar pela parede. Isso dentro da própria física, isso já existe. Da física dentro da Matrix. Isso é uma coisa altamente normal. Agora, você pegar vários átomos, tacar e passar pela parede, aí já é um estudo que ainda não chegaram nesse nível. Mas nós não precisamos esperar chegar nesse nível.
Ou seja, cientificamente para a física da Matrix, você pegar vários átomos, tacar eles, passarem pela parede, mandar vários átomos para o futuro, isso ainda não existe. Mas 1, 2, existe. Ok? Dito isso, voltando. Quando se acessa algo que aconteceu que só teríamos a percepção daqui a 7 dias, se acessa e muda algo, o que nesse exato momento acontece? Ninguém? O Igor, muda o presente? Não. Olha só, veja bem. Obrigado aí pela participação. O campo todo, não é? Oi? Muda o campo do planeta em si. Porque você vai estar interferindo nisso, não vai? Tá chegando lá, Ellen. Tá chegando lá. A Ellen tá chegando lá. Igor, Oi. você muda o seu campo de probabilidade? Não é isso. A Ellen chegou próximo. Vamos lá. Voltando. Tudo que aconteceu na vida da Ellen, a vida toda da Ellen já está. Imagina uma garganta, a garganta lá do filme Interestelar. Quem não assistiu o filme, imagina aqui onde você está me vendo. Tá com atraso? Tá. Não. Imagina onde você está me vendo. Aqui tem uma sala onde tem outras diversas salinhas mostrando o primeiro ano de vida da Ellen. Aqui em cima, uma segunda sala com diversas salinhas mostrando o segundo ano de vida da Ellen. E o terceiro, quarto, cinco, né? Até o 24º. Ellen tem 24 anos, não é isso? Né? Beleza. E aí a pessoa pode acessar a própria Ellen, pode acessar, né, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Isso aqui continua. Do nascimento até a morte é uma coisa, continua. Se ela mudar algo que aconteceu do 6º ano, o que vai acontecer? O inconsciente. Esse aqui, fala, quem falou pode falar. Fernanda Matos, inconsciente coletivo. Oi? Está conseguindo ouvir o inconsciente coletivo. Vamos lá. Não teria a ver com isso. O que acontece é o seguinte. Aqui continua. Vai existir um novo mundo. Igor? Aqui continua. Aqui, ó, continua. Vai ter um segundo aqui a partir desse acontecimento, com as mudanças, com as variáveis. Aqui ao lado seria um novo mundo. Leia-se. Qual a nomenclatura disso aqui? Desse segundo? Uma dimensão paralela? Universo paralelo. Universo paralelo. Certo? Igor? Oi, pode falar. Naquele filme, filme não, série, se eu não tivesse te conhecido, acontece dessa forma. Não conheço. Ele vai voltando, entendeu? Em universos paralelos, mas mudam um todo, entendeu? Porque não acontece do jeito que ele quer, entende? Outras pessoas fazem outras coisas, então é muito interessante. Quem puder assistir essa série, Qual o nome da série? Tá? Se eu não tivesse te conhecido. É dessa forma que você está falando, tá? Vou procurar depois. Sim. Ou seja, um novo mundo. Esse aqui continua e tem um novo. Uma nova Ellen.
Uma outra Ellen. Então, quantas Sandras devem existir por aí? Nossa, Não. artista todo. Se você mexer os pauzinhos. Sim. Porém, a Sandra evoluída lá, daqui a 1 bilhão de anos, será que ela não já mexeu alguns pauzinhos? Igor, sonho não seria? Quando sonhamos, alguns sonhos são os acessos a universos paralelos. Exatamente isso. Então, porque às vezes você tem um sonho que acontece, que você pode fazer com que não aconteça o pior. Eu tenho um sonho que é real, entendeu? Que você modifica o que poderia ter acontecido de ruim. Aí já é uma outra conversa. Mas você modifica no universo paralelo, não aqui. Não aqui. Quando eu digo aqui, este aqui. No tal real, né, que a gente acha. Né? Mas quem garante que aqui já não é um paralelo? Quem garante que aqui, ó, o que está acontecendo aqui já não é um universo paralelo? Porque a gente não tem a consciência disso, né? Percepção. Unicamente uma questão de percepção. Agora, mas como assim? Quem garante que aqui não é um universo paralelo? E qual que seria? E qual que não seria paralelo? Todos são paralelos. Todos são paralelos. Não existe um que não seja. Todos são paralelos. Porque a partir do momento que existe um paralelo, um é paralelo do outro. Que livro que fala sobre isso, Igor? Por favor. Aí são vários. Universo Elegante. Ou, qual o nome? Tem um Universo Elegante, tem um outro que explica bem. Acho que é universo dentro do universo ou dimensão dentro da dimensão. Tem que saber, tem que pegar o certo. Universo Elegante é bacana. Igor, se a mente nem sabe o que é real, por exemplo, se você volta a uma atitude que você teve no passado, a mente pensa que é no presente, aquilo ali te faz mal, entendeu? Vamos lá. Seguinte. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Se qualquer pessoa aqui fechar os olhos e acessar um fato ocorrido, entre aspas, no passado, e ela mudar, isso, teoricamente, muda também. Só que não é aconselhável fazer isso. Vamos lá, deixa eu explicar bem. Vamos supor que lá na infância, uma pessoa matava passarinho. Então, ela mentalmente, ela fecha os olhos, acessa o dia em que ela comprou a espingarda. E aí ela está indo comprar a espingarda, em vez de ela entrar na loja, ela mentaliza que ela não entrou na loja, ela segue em frente. Mas tem que ser algo bem real, bem convicto. Ela tem que acreditar piamente naquilo. Quando ela faz isso, naquele exato momento, todos os débitos oriundos de todos os passarinhos que ela matou são dissolvidos. Só que isso é algo que não se deve... Sandra, quando você... Deixa o áudio desligado, tá? Por favor. Sim. Só que isso é algo que não se deve fazer. Por que não se deve fazer? Porque vai existir ninguém está preparado para fazer isso ainda. Vai chegar no momento em que a pessoa vai lembrar disso
e vai ter uma desconfiança. Aí, nesse exato momento, tudo se desfaz. Se ela se manter bem convicta, tudo oriundo, todas as coisas oriundas dela ter comprado aquela espingarda se desfaz. Inclusive na memória de todas as outras pessoas. Se ela estava junto com uma amiga quando foi comprar a espingarda, na cabeça da amiga vai ser como se eles não tivessem comprado a espingarda. Exatamente assim. Mas tem que estar bem convicto. E aí mexe na contabilidade cósmica. Veja bem, mexe na contabilidade, não é contabilidade da mente da pessoa, não, na contabilidade cósmica. Isso não seria uma forma de burlar alguma coisa da vida da pessoa? Aí é percepção de cada um. Na sua percepção poderia ser dessa forma. Aí é percepção de cada um. Certo? Ou seria uma outra oportunidade? Só que, como eu disse, aqui ninguém está preparado para fazer isso. Então é algo que não se deve fazer. Não se deve fazer. Não pode fazer. Não é proibido. Teoricamente é proibido vocês fazerem isso. Falando proibido, né? Proibido, não. É que não vai ter nada de positivo ao fazer isso. Porque em algum momento, mentalmente, aquilo vai se desfazer. Não adianta. Igor, aí Só que o ego, ele tem a tendência. O ego vai ter uma tendência a achar que não posso fazer. Por que eu estou falando isso? Porque eu achei exatamente isso. Não, eu posso. Eu vou lá, vou mudar e tudo mais. E aí chega o momento, quando você muda, tudo são flores. Beleza. Crédito. No exato momento em que você coloca uma certa desconfiança e aquilo se desfaz, aí vem todos aqueles débitos, tudo de uma vez só. Vlup! E aí? Então mudar o passado é algo que nos faz. Diferente de você ressignificar. Aí é diferente. Você pode ressignificar. Na ressignificação, a contabilidade cósmica continua. Só que você internamente, você não cria débitos. Porque tem a contabilidade cósmica e tem aquela questão de não merecimento unicamente da própria pessoa. Onde entra o machismo, por exemplo. O machismo é uma fonte de não merecimento na mente de todo mundo, do homem, das mulheres, nas mulheres mais ainda. Mas não tem nada a ver com a contabilidade cósmica. Então, se, por exemplo, a mulher teve algum ato em que, em razão do machismo, ela cria um não merecimento muito grande, se ela se projetar para aquela cena, ela ressignificar, ela vai parar de criar o não merecimento na mente dela. E para o universo não tinha nada de errado ali, no comportamento que o machismo punia. Então são coisas diferentes. Mudar o passado e ressignificar. Ressignificar é você não estar emaranhado emocionalmente com o acontecimento. Alguém tem alguma dúvida? Que alguém quer falar sobre isso? Deixa eu liberar o som aqui. Pode perguntar aí. Sandra, Ellen, querem perguntar alguma coisa? Está liberado o som agora. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi falado? Oi, Pode perguntar. eu já assisti uma live do professor Hélio Couto, ele ensinando isso aí que você acabou de falar. Mas ele não deu esse detalhe que não é legal, entendeu? É o quê? Que não é bom, no caso, fazer esse exercício. Qual exercício? Qual exercício? Você ir no passado... Mudar o passado.
É, Sim, mudar uma situação que não te agradou, mas aí você explicou o porquê que não deve fazer, mas o professor Hélio ensinou isso aí também, ele ensinou o quê? né? Calma aí, eu não entendi. Tá, o áudio tá ruim. O áudio... O áudio está muito ruim. Não, ele ensinou a mesma coisa, você ir no passado, se você não te agradou um momento de criança, você ir lá e mudar essa situação. Bom, tem eu falei duas coisas. Eu falei uma, mudar o passado. A outra, ressignificar uma cena. Não, mas eu entendi o que você falou. Você está falando Entendeu? do quê? Você está falando do quê? Você está falando do mudar o passado ou do ressignificar a cena? Não, de mudar e isso aí não for legal. Você falou que pode não ser legal. Pode não, não vai ser legal. Não vai ser legal, então. Eu entendi, eu gostei da sua... O que você explicou. Você está falando... Não, então, deixa bem... Não, é que tá confuso para o restante entender, tá? Eu já entendi tudo que você falou. Eu estou perguntando porque tenho certeza que está confuso para os demais. O que a Ana está falando é que ela viu o professor Hélio falar que mudar o passado é uma coisa que não se deve fazer. Ponto, é isso. Resumindo. Certo? Igor, Ah, quando a pessoa faz uma regressão na hipnose para ressignificar, ela estaria mudando também o passado dela? não. Como você mesmo falou, ressignificar. Ressignificar não é mudar o passado. Ressignificar é você não estar emaranhado com aquele acontecimento. Ocorreu, só que você emocionalmente, mentalmente, não criou nenhum emaranhamento. Mas o fato continuou ocorrendo. Ok. Mudar o passado é mentalmente dissipar algo que ocorreu, como se não tivesse acontecido. Só que se em algum momento, a pessoa tiver um pensamento este que vai fazer aquele fato voltar ao campo ao campo das coisas que já aconteceram, pronto, criei agora. Aí todos os débitos vêm de uma vez só. Porque quando a pessoa ela mentaliza e foca em algo e muda o passado, como que se muda o passado? Como eu já falei, é só a pessoa voltar para a cena e mentalmente ela ter um ato diferente do ato que ela teve. Mudou o passado. Nesse exato momento, se aquele ato originou débitos, todos os débitos serão dissolvidos naquele momento. Mas se em algum momento posterior ela colocar em dúvida aquela questão, simplesmente lembrar do que ela fez, aquilo volta. Os débitos voltam juntos. Entendi. Aí, vamos lá. Para ficar bem claro. Se ela, mentalmente, ela mudou o passado, e aquele ato gerou débitos, e débitos esses que ela já pagou, o que acontece no exato momento? Vem uma enorme quantidade de créditos para ela. Só alegria. Aí passa 1, 2 dias, ela criou o acontecimento novamente. Todos esses créditos serão debitados. Quando isso acontece, os débitos vêm mais fortes. Eles vêm mais potentes. E aumenta. Então, para se fazer isso, deve ter um controle muito grande. Olê, você não se deve fazer, ponto. Só que o ego, ele é maldito. Ele vai fazer você achar. Ele pode querer fazer você achar que é altamente possível fazer isso, mas não é possível. Não com essa percepção atual, existente, que nós temos, que os terrestres têm. Uns têm mais, outros menos, mas, num todo, não é possível fazer isso.
o prejuízo vai ser muito grande. Mas isso não está dentro da lei universal Oi? da justiça. Eu não vejo dentro da lei universal da justiça, porque se eu prejudiquei alguém, por exemplo, como é que fica para a pessoa, em termos de débito e crédito, que foi prejudicado? Então, mas se o passado foi mudado, não teve prejuízo nenhum para outra pessoa. Como é que teve prejuízo? Se for mudado? O Igor, eu posso dar um exemplo aqui? Entendeu, Ellen? É por isso que não se deve fazer. Olha a reflexão da Ellen. Mas ficaria numa dimensão paralela, é isso? Como é que eu vou fazer isso e como é que ficam as outras pessoas? A partir do momento que se pensa nas outras pessoas, não se mudou o passado, ponto. Nem... Posso dar um exemplo? Ou o passado mudou ou não mudou. Se ele mudou, ninguém sentiu o efeito disso. Mas justamente esse pensamento, por exemplo, que faz com que isso não seja possível. Ah, mas e as outras pessoas? Nesse exato momento, e as outras pessoas? O passado não foi mudado. Fala, Ana. Aconteceu comigo que eu vendi uma casa e só fiz um contrato de gaveta. Eu não me preocupei em ver se o cara tinha passado para o nome dele. Aí eu comprei uma outra casa e depois essa casa que eu comprei era financiada. Quando chegou na hora de quitar, o pessoal falou que eu não poderia quitar, que eu não tinha direito de quitar no meu nome, porque eu já tinha uma outra casa. Falei, não, eu não tenho outra casa, só tenho essa. Aí vai eu atrás para saber o que foi que aconteceu. Aí aconteceu que aquele cara, para quem eu vendi a casa, ele não tirou a casa do nome dele e passou para frente, e o outro também não tirou, passou para frente, o outro também não tirou, passou para frente, já estava no nome do... já estava na mão de uma terceira pessoa depois dele, e aí a casa ainda continuava no meu nome. No meu nome, já tinha vendido já umas 4 vezes, a casa estava no meu nome. Aí eu fui conversar com o advogado para resolver a questão, porque eu não queria perder a minha casa, a que eu morava, né? Não queria perder a minha. E aquela outra não era minha, eu vendi. E aí o advogado falou assim que não, que então, nesse caso aí, que ele podia era derrubar o negócio. Eu falei, de jeito nenhum, o senhor não vai fazer isso, derrubar o negócio? Como que o senhor vai derrubar o negócio? Vai prejudicar todo mundo que veio depois? Porque aí, assim, o cara que comprou já vendeu, já recebeu o dinheiro dele. O outro também que comprou do outro também já recebeu, já vendeu. Uai, como é que fica as pessoas que compraram depois essa casa? Aí eu que não aceitei, mas o advogado queria fazer, era isso. Isso aí não pode. Uai. Todas as pessoas, todas elas vão ter que mexer no... Uai, como é que fica isso? Desmanchar esse negócio? E eu voltar a ser dono da casa e deixar todo mundo no prejuízo? Porque todo mundo ia perder aquela... Não tem nem lógica pensar num negócio desse. Ué, muito simples. Muito simples. A pessoa que está morando... Só analisando esse teu caso. Não tem nada a ver com o que estamos falando aqui, mas tudo bem. Só nesse caso aí, era só você ir na pessoa que está morando lá e falar, vou passar pro seu nome a casa. Ponto, acabou. Se a pessoa não quiser, não, então vou pegar a casa de volta. Sim, mas muito simples de ser resolvido. Concorda comigo? Mas só que o advogado nem cogitou dessa situação, e nem eu, nenhum de nós dois pensamos nisso. É só ir na pessoa que está morando na casa e falar com ela, você é a dona da casa? Vamos passar a casa pro seu nome, ponto. Não é bem simples isso? Ah, não quer não? Tá, então pega a casa de volta. Entra na justiça com uma ação, pega a casa de volta. Voltando. Uma canseira danada, o problema, não? Depois você me conta como é que ficou essa história, Ana. O Igor, Oi. isso pode servir para o futuro também, né? Por exemplo, você começar a mentalizar, pensar em algo
e fazer com que aquilo vire realidade, né? Já que você pode também mexer no passado, você pode automaticamente mexer no futuro, não é? Mas aí, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Você tinha alguma dúvida sobre isso, Sandra? Não, tranquilo. De que o futuro pode ser alterado? Ué. Pode ser cocriado? Pode ser. Alguém tem alguma dúvida disso? Não. O futuro é que é fácil alterar. É difícil alterar o passado. A gente que pensa que é. Vamos lá. Calma aí. Gênio da lâmpada. Aline Faria Garcia Cepero. Tudo bem? Tudo. Pode ligar a câmera? Peraí, só um minuto. Aline, seguinte, preste atenção. Ó. O gênio te dá o direito de você fazer um pedido. Qual pedido você faz? Deixa eu ver. Em relação a qualquer coisa? Um pedido, se você quiser. Eu quero ter uma consistência no meu trabalho e ganhar o equivalente a 20 mil reais por mês. Beleza. Você quer ter consistência no seu trabalho e ganhar o equivalente a 20 mil reais por mês. Isso. Tá bom. Daqui a 50 anos isso vai acontecer. Você não disse quando? O gênio é preguiçoso, certo? Certo. Mais o gênio mais para alguém. Mônica. O gênio tá dando pedido, o povo foge do gênio, hein? Em pedido, o povo foge do gênio. Mônica. Ó, mais uma que vai fugir. Loredana. Loredana. Tá com medo do gênio. Mais uma que tá com medo que eu tenho medo do gênio. Vamos lá. Rosalina. Rosalina? Tá com medo do gênio. Agora vou chamar um que não vai ter o medo do gênio. Jones. Pronto. Um pedido. Pronto aí. Um pedido pro gênio. Espera aí. Um pedido pro gênio. Pode fazer. A conexão aqui. Entrar em influência com o Criador do Universo. Daqui a 50 anos você vai entrar. Pronto. O gênio é preguiçoso. Dois erros, um atrás do outro. Aí não, hein, Jones? Bom, já são 10 horas, antes de iniciarmos o Voltar na Origem, alguém tem alguma dúvida de qualquer questão que queira perguntar?
Qualquer situação, qualquer coisa. Oi, Oi, mas, viu, o passado ele pode fala mais ser, alto, por favor, senão o povo não te escuta. tá, Por favor, tá, querida? o passado pode ser mudado inconscientemente, sem a gente ter essa consciência que a gente está tendo agora. Por exemplo, quando se cocria. Não, não. O que você pode fazer inconsciente, o que acontece muito inconscientemente, é o seguinte: a mente esquecer que algo aconteceu. Só que é o seguinte, a mente, ó, veja bem, o mental. O mental, ele, na verdade, ele não esquece, ele só coloca debaixo do tapete. É aí que nasce a sombra. Tem situações que aconteceram na vida de uma pessoa em que ela não se lembra, porque foram situações tão traumáticas que a mente prefere ignorar, fingir que não aconteceu. Mas ela finge que não aconteceu. É a mesma coisa que colocar debaixo do tapete. E isso faz nascer o quê? A sombra. Uma hora ela vem à tona. Quando ela vem à tona, ela vem explodindo. Isso acontece. Mas vamos lá. Eu acho que não era isso que você estava perguntando. Não, mas não, é justamente isso mesmo, porque eu me lembrei que tem muita coisa que eu não lembro, entendeu? Da minha vida. Mas continua emocionalmente, você continua emaranhada. Enquanto não ressignificar, fazer aquela ressignificação, o emaranhamento continua. Teve uma membra que ela perdeu o pai quando ela tinha 5, 4 anos, e foi algo bem traumático. Ela não se lembra de nada. Não se lembra. E o que acontece na vida dela? Todo relacionamento que ela entrava, ela iniciava um relacionamento e passava um certo período de tempo, o homem pelo qual ela estava se relacionando, no caso era um homem, né? Se fosse mulher, se fosse homem com homem também, problema nenhum. Eu estou enfatizando isso porque me cobraram que eu tenho que enfatizar. Então, se está incomodando, eu enfatizo, não tem problema nenhum. Então, ela, depois de um certo lapso temporal, mentalmente, é como se o cara pelo qual ela estava se relacionando tivesse morrido, igual o pai. Exatamente assim. Ela iniciava um relacionamento, depois de um certo período, mentalmente, emocionalmente, é como se o cara tivesse morrido. Uma repetição de padrão, né, do que ocorreu. Ela não se lembrava desse acontecido, de nada, praticamente. Ela sabia que o pai tinha morrido, mas o trauma, o quão traumático foi, tudo foi esquecido. Só que a mente repetia esse padrão. E sempre de uma forma anterior, né? A mente se adiantava para que aquele trauma que ela vivenciou não se repita com os filhos dela, etc. Então, a mente programava uma morte. E ela não sabia o porquê. Era uma repetição de padrão porque foi bem traumático na infância dela. Ou seja, estava inconscientemente, como se ela tivesse esquecido. Ela não se lembrava como foi traumático, não se lembrava de nada. Era um fato que a mente apagou. Só que aquilo ali estava afetando a vida dela de forma proeminente, de forma avassaladora. Aí fizemos a ressignificação, hoje em dia ela está casada. Lá, tá com a vida dela lá, ganha, graças a Deus. E é um exemplo, eu estou dando esse exemplo que você perguntou se conscientemente pode mudar o passado. Não muda, continua emaranhado. Ela só cria um apagão. Mas o emaranhamento continua. Igor, 2 perguntas. Vamos lá. Se, por exemplo, a situação que uma mãe passa
o filho dela pode sentir isso depois? Assim, se você pode passar algumas coisas que você passou para o seu filho, por exemplo, né? Na barriga, você está dizendo? Na barriga? Mulher grávida? Não, depois que nasceu. Se ele continua com aquelas... Vamos botar que eu tenho... Vamos botar medo de barata. Vamos botar uma coisa besta. Meu filho também, sem eu nunca falar que eu tenho medo, ele fala assim, eu também tenho medo de barata. Isso pode ser passado para os filhos, né? Pode sim. E outro é que se uma mãe quiser apagar algo da mente do filho, ela retornando à situação, apagando dela, o dele também vai ser eliminada a situação? Passado? Fala um caso, bota um caso concreto aí. Por exemplo, o pai é alcoólatra. Certo. O filho sofreu, a mãe também. A mãe vai lá e tenta apagar, tirar todo o sentimento que ela sente por esse homem que bebeu, que fez o filho sofrer. O filho também teria benefício com isso? Não, porque ela estaria invadindo o livre-arbítrio. Para mim daria certo. Então tá bom, é esse. É o filho que tem que fazer isso, não ela pelo filho. É porque você falou que apaga de outras pessoas também, por isso que eu pensei. Olha só, você está falando de mudar o passado? Isso. Se ela foi lá e mudou o passado, como se algo não tivesse acontecido. Isso. Aí daria o filho que sofreu por isso também. Vamos lá. Na mente, a percepção da mãe sobre a questão, com o filho não aconteceu nada. É verdade. A mãe, se ela foi lá e mudou o passado, na mente da mãe, o filho não existe mal nenhum aquele com a criança, não existe. Se apagou. Dentro do universo da mãe. Mudou. Certo? Sim. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Entendi. Tá entendendo ou não está entendendo? Eu entendi. Nesse caso, não cabe a discussão se com o filho mudou ou não mudou. Se ela mudou, mudou. Ponto. Ok. Como é que vai... A partir do momento que se discute se mudou para o filho, é porque não mudou nada. Só se foi inconsciente, então, né? Não mudou nada, ponto. Não, inconsciente em relação à mudança do filho, eu estou falando. Ela fazer isso e inconscientemente mudar também o dele. Isso que eu estou falando. Se ela mudou, pum, não aconteceu. Mudou, ponto. Não tem essa de que se pro filho, pro fulano, mudou, ponto. Não ocorreu. Isso que vocês não estão entendendo. Se ela mudou o passado, se foi mudado, mudou tudo, mudou geral. Se algo não aconteceu, não aconteceu. Que louco. Vocês não estão entendendo isso. Como é um outro paradigma, gera essas dúvidas. Como é que vai dizer que se mudou para um, mudou para o outro? Se mudou, mudou. Como é que é isso? Mudou para um e não mudou para o outro? Não tem lógica nenhuma esse tipo de pergunta. Igor, isso que você está dizendo seria a mesma coisa de fazer a limpeza de um campo energético. Se eu limpei, o campo está limpo, não está afetando ninguém. Se o campo está sujo ainda, está sujo, está afetando todo mundo, seria isso? Todo mundo que está envolvido, está naquele emaranhado, está sendo afetado. Mas se o campo foi limpo, está limpo. Ninguém mais está afetado. Está muito baixo, para mim chegou aqui baixo. Se você está dizendo que se mudou o campo, como é que é?
Se fez a limpeza energética do campo, aí aquele campo ele está limpo, então não afeta mais ninguém porque o campo está limpo. Não, vamos lá, gente, olha só, seguinte. Não. Se mudou o passado, mudou e ponto. Se algo não ocorreu, algo não ocorreu. Há 10 segundos atrás, eu falei um palavrão alto aqui na live, 10 segundos atrás. Falei? Não. Falei? Não. Então, como é que então, se eu não falei, como é que vai alguém aqui pode falar que eu falei? Hein? Como é que alguém aqui vai dizer, não, pra mim ele falou? Alguém vai dizer aqui que pra pessoa X foi falado? Hein? Hein? Estou perguntando para vocês. Para Cleia foi falado. Para o restante não foi falado. Isso não existe. Não aconteceu. Então como é que você está ponderando? Que aconteceu para um e não aconteceu para o outro? Uma coisa que não tem cabimento nenhum. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Eu entendi a sua pergunta, tá? Só para deixar claro. Eu entendi a sua pergunta. Só que é uma questão que não pode ser nem admitida conjecturar. Eu não posso nem conjecturar esse tipo de questões. De questão que você está trazendo. Senão a minha mente vai... Se mudou, mudou. Ponto, acabou. Ok. Entendendo? Esse é o pensamento. Se mudou, mudou. Não pode fechar uma peça com a outra. Mudou aqui e pro outro continua.